É isso aí, alunos, professores da segunda série aí do ensino médio. Nós vamos estar aqui apresentando aí o novo, componente aí para o ensino médio e para vocês aí que estão aí na segunda série do ensino médio. Pode colocar na tela, o que nós vamos ver aí dos componentes, que é o componente 3, das rochas ao solo. Entenda essa transformação, atividade 1, desenvolvimento 2. O tempo geológico da Terra, tá certo? Eu sou Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular é a de número 1, o indivíduo e o ambiente. E aí está aí o componente curricular número 3, das rochas ao solo. Entenda essa transformação, tá certo? Então eu sempre gosto do início de todas as aulas aí, passando aí pela introdução, desenvolvimento e finalizando aí na sistematização das atividades, tá, Passando aí no aprofundamento, na unidade curricular, e o nome do componente para o aluno, tá se adaptando, Então a gente sabe que já estamos aí um mês falando sobre isso, mas é sempre bom estar repassando aí as informações. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí as habilidades do currículo, Então tá aí as habilidades do currículo paulista, que faz parte aí das ciências humanas, das sociais e aplicadas. São as habilidades 103 e habilidade 306. E o objetivo é compreender e investigar as dinâmicas dos processos de formação e evolução do planeta Terra, trabalhando aí com a noção de tempo geológico e entendendo que a Terra é um sistema com dinâmicas internas e externas responsáveis pela formação do relevo. Tá? Para quem está acompanhando aí desde a introdução aí da atividade, nós estamos aí trabalhando todo o processo inicial aí, desde o surgimento aí do universo, a formação aí do sistema solar, a formação do nosso planeta. Então nós estamos fazendo aí desde o processo inicial, Porque muita gente vai falar, as aulas não são de solo, são, Mas a gente sabe, que esse processo que nós estamos vendo aí, que se inicia aí, com o universo, depois com a formação do nosso sistema solar, das galáxias, das estrelas, do planeta, acaba depois, no desenvolvimento aí, da produção do solo da nossa superfície. Então é interessante a gente sempre retratar isso para os alunos. E como vocês já estão na segunda série do ensino médio, vocês aprenderam um pouco isso no ensino fundamental e também na primeira série do ensino médio. Nós aqui no Centro de Mídias, demos aulas aí para a primeira série do ensino médio, falando sobre essas questões aí da geografia física, do nosso planeta, tá certo? E aí nós já mostramos a escala do tempo geológico para vocês, e nós vamos trabalhar em cima da escala do tempo geológico nesse desenvolvimento. Por quê? Porque nós vamos aproveitar esse tempo que nós temos no desenvolvimento, que aí seria aí o desenvolvimento 2, para estar esmiuçando aí a tabela para vocês, e os alunos terem aí um entendimento bem legal, do que são aí os éons, as eras, os períodos, Então a gente vai estar falando aí um por vez, tá certo? Então tá aí a escala do tempo geológico para vocês relembrarem, que a gente já mostrou aí em aulas anteriores, E nós temos aí as divisões aí no éon, na qual aí nós temos os 4 éons, as eras, de acordo com os seus éons, períodos, épocas, a idade, E do lado direito, o tempo aí, o período aí, dos anos que se passaram, Então vejo aí que nós temos aí, o processo aí do Eofanerozoico, que apesar do pouco tempo em relação ao planeta Terra, um pouco mais aí de 10% do nosso tempo geológico no planeta, ele tem aí uma boa parte das características que foram se evoluindo no processo aí da formação do nosso planeta. Então, é interessante, quando a gente vê a escala do tempo geológico, o processo, que logicamente foi muito lento, 90% do tempo aí da formação do nosso planeta foi mesmo de formação, E aí, com o passar do tempo, a partir de 540, 560 milhões de anos atrás, aí começam a surgir os primeiros seres vivos, não microscópios, E vão surgindo aí outros seres aí, por isso que a gente fala, a era pré-cambriana, e depois aí a era cambriana, e aí vai partindo aí os outros períodos, tá certo? Então vamos ver aí o tempo geológico, aí, vamos ver aí, vamos fazer uma leitura
Nosso planeta aí tem em torno aí de 4,54 bilhões de anos, né? Esse longo intervalo de tempo, chamado de tempo geológico, foi dividido aí pelos cientistas para fins de estudo e de entendimento da evolução da Terra, em intervalos menores, denominados aí unidades cronoestratigráficas, éons, eras, períodos, épocas e idades, né? Então, quando a gente tem essa divisão aí de períodos, nós damos o nome aí de de cronologia, estratigráficas, né, dos períodos aí que foram passado o tempo e formando aquelas camadas internas, né, da Terra, né, quando a gente estuda o solo. O éon significa aí um intervalo de tempo muito grande, indeterminado. A história da Terra está dividida em 4 éons: o adiano, o arqueano, o proterozoico e o fanerozoico. Com exceção do adiano, todos os éons são divididos em eras. Uma era geológica é caracterizada pelo modo como os continentes e os oceanos se distribuíam e como os seres vivos nelas se encontravam. Então vejam que interessante, além, né, do processo geológico, da formação também dos continentes e dos oceanos, nós temos também, né, o aparecimento, né, e a extinção de seres vivos durante esses períodos aí que nós chamamos aí de unidades cronoestratigráficas aí, né, pelo tempo, né, período aí, né, de cronologia, e também pelos processos de camadas, né, que vão se acumulando aí, principalmente na superfície do planeta. Tá certo? E aí, voltando lá para a escala do tempo geológico, né, vai aparecer lá uma setinha apontando aí para o éon fanerozoico, no éon, né, que na realidade está mostrando aí os éons, né? Então nós temos lá, vamos começar, né, pelo inicial, que é o adiano, né, lá na parte de baixo, né, onde está uma coloração mais, né, um laranja escuro, né? Aí vem o arqueano aí mais clarinho, né, e vai clareando no proterozoico. E aí nós temos, apesar de ele ser o mais recente, com menos período, né, cronológico, né, começa aí a partir de 541 milhões de anos, segundo essa escala do tempo geológico, o fanerozoico, né? Então ele mesmo sendo aí o maior, né, porque tem lá diversas eras, diversos períodos e épocas, ele é o menos extenso em tempo cronológico, tá certo? Porque nesses outros 3 anteriores, que é denominado aí de pré-cambriano, né, ele vai, né, tendo aí, né, mais de 4 bilhões de anos, aí um pouco mais de 4 bilhões de anos na formação do nosso planeta. Então vejam que diferença aí interessante nessa relação, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então tem que prestar bastante atenção do que está escrito lá nos éons, né, na parte esquerda, né, indo lá para os períodos, para as épocas e vendo lá o tempo cronológico que está lá, né? Então a gente observa que mesmo, né, o fanerozoico ser, né, bastante extenso assim, ele tem um tempo cronológico menor do que os outros, tá certo? E aí nós temos aí o primeiro éon que a gente vai ver, né, que é do período pré-cambriano aí, é o éon adiano. Vamos colocar na tela, pode colocar já na tela o texto aí. Obrigado, Jojo. Fase da história da Terra, iniciada há 4,54 bilhões de anos, quando começou a formação dos planetas do nosso sistema solar. Terminou por volta de 3,85 bilhões de anos, quando aparecem as primeiras rochas. A União Internacional das Ciências Geológicas não reconhece esse éon, englobando o intervalo de tempo a que ele se refere no arqueano, mas a divisão adiano-arqueano é amplamente aceita por vários autores. Eu não sei se vocês lembram, nos inícios lá das aulas, principalmente na introdução, eu falei que havia uma discussão dos cientistas nessa questão aí dos éons, né, e os períodos aí de datação. Porque o que acontece, para você fazer um período de datação, mais ou menos, né, não é aquele período certo, né, quando a gente fala 4,6 bilhões ou 4,5 bilhões de anos, né, é um estudo feito aí nas rochas. Como a gente sabe que um certo período, né, a Terra era como se fosse uma bola de fogo, né, nós não tínhamos rochas, né, concretas assim para você estar depois analisando. Então tem um tempo que é chamado aí de tempo nebuloso, que os cientistas consideram aquele período, né, de difícil, né, entendimento aí do tempo cronológico da Terra. Por isso que ele fala aí que terminou aí esse éon adiano por volta de
3,85 milhões de anos, que é esse período aí de 600, 700 milhões de anos que a Terra foi se resfriando. E aí sim surgem aí as primeiras rochas, e aí sim dá para se identificar nessas primeiras rochas, né, o tempo deles através aí de testes científicos, tá certo? Principalmente aí com o carbono. Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver de novo a escala do tempo geológico, apontando aí para o período adiano, aí a setinha, né, mostrando aí para vocês. Então é um período aí que vai mais ou menos aí, né, por volta de 3,85 bilhões de anos, né? Então uma faixa aí em torno de 600 a 700 milhões de anos. E a gente vê que não tem nenhuma era, nenhum período, nenhuma época, nenhuma idade, só lá o tempo cronológico à direita. E interessante retratar o que a gente viu, né? Alguns cientistas aí, né, descartam até esse período de El, né? E nós estamos falando de uma União Internacional das Ciências Geológicas, né, que acaba tendo aí uma referência muito importante nesses estudos. E aí eu trouxe uma imagem muito legal aí, que eu achei aí, né, de uma concepção artística da Terra no El adiano, tá vendo? Lembra aí a bola de fogo? Quando era muito mais quente e inóspito, né, para todas as formas de vida, né? Quando falamos inóspito, né, não poder ter nenhum ser vivo aí, até porque as temperaturas aí eram elevadíssimas. Então, logicamente, com o passar do tempo e um tempo lento, a Terra foi, né, se resfriando, né, até mais ou menos aí começar a formação aí das primeiras rochas, isso datados aí, né, por estudos aí mais ou menos, né, em 3,85 bilhões de anos, tá certo? Então, né, pelos estudos feitos, a gente olha essa imagem e a gente acaba vendo, né, mais ou menos qual é o formato do nosso planeta. E aí nós temos aí o éon arqueano, tá aí, ó, o éon arqueano, que começou, né, por volta aí de 3,85 bilhões de anos, com a formação das primeiras rochas, e terminou em torno aí de 2,5 bilhões de anos. O interior da Terra era no início desta fase de sua história muito quente, com um fluxo de calor que era 3 vezes maior que hoje. A atividade vulcânica era consideravelmente maior que hoje. Não houve grandes continentes até a fase final desse éon, apenas pequenas porções de terra que não conseguiam se unir em massas maiores, dada a intensa atividade geológica do planeta. A atmosfera era rica em dióxido de carbono, CO2 e praticamente sem oxigênio, tá certo? Então aí é o período aí, né, é o éon, né, arqueano, né, que aí sim muitos cientistas aí consideram, né, os estudos aí da Terra a partir deste éon, né, mas nem todos aí descartam o éon anterior, o éon adiano, tá certo? E aí a gente vê na próxima imagem, de novo, aí a escala do tempo geológico, só para vocês se localizarem, né, na setinha aí, mostrando aí o éon arqueano, né, e aparecendo aí já as eras, né, as eras, né, denominadas aí arqueanas, né, o éon-arqueano, o paleo-arqueano, o meso-arqueano, neo-arqueano, né, lembrando que paleo, né, quer dizer antigo, né, o meso é o intermediário, o meio, né, e o neo é novo, né, então você veja que tem 3 aí que dizem antigo, né, porque o que aparece primeiro aí de baixo para cima, ele está numa fase, né, entre o adiano, né, e o arqueano, por isso que ele fala éon-arqueano, tá certo? Porque ele faz aí, né, uma faixa de transição. E aí sim aparece o primeiro, que é o paleo-arqueano, que é o mais antigo de todos as eras aí desse éon aí, tá certo? Então só para vocês localizarem. E aí, logicamente, como a gente falou de rochas, né, uma das rochas desse período é que é chamado de bifes, né? Pode colocar aí na tela, por gentileza. Bifes é uma abreviação aí de formação ferrífera bandada, né? Essa sigla aí é uma sigla em inglês, né, que traduzindo é formação ferrífera bandada, porque vocês estão vendo lá, né, as linhas, né? Essas linhas aí são estratos, né, de rochas, né, com o passar do tempo se sobressaindo, né, uma sobre a outra, né? E é aí que se estuda aí, faz o tempo cronológico do estudo aí do tempo geológico do nosso planeta, né? E essa formação aí fica na Austrália Ocidental, ou seja, no ocidente lá, na parte oeste da Austrália. Olha que interessante, né, essas camadas sobrepostas, né, que acabam mostrando aí essa formação, e se chama formação ferrífera porque tem uma grande quantidade
de ferro nessa região aí, tá certo? Então, né, só para dar um exemplo, né, já da formação aí das primeiras rochas aí do nosso planeta, nesse período, né, nesse éon que a gente está vendo aí, que é no éon arqueano, tá certo? Vamos lá para o Proterozoico. Tá lá, o éon Proterozoico, aparece aí na tela para vocês, começou há mais ou menos 2,5 bilhões de anos, se estendeu até 542 milhões de anos, veja a extensão, né, de 2 bilhões de anos, né, nesse éon Proterozoico. São dessa época rochas com as que se formam, por exemplo, o Grand Canyon, no Colorado, lá nos Estados Unidos. Foi uma fase de transição em que o oxigênio se acumulou na litosfera, né, formando aí óxidos, principalmente de silício e ferro. As camadas de óxido de ferro formaram-se, sobretudo, em torno de 2,5 a 2 milhões de anos. Surge aí os eucariontes, e 1 bilhão de anos atrás, muitos outros tipos de algas começaram a aparecer, incluindo algas verdes e vermelhas, né? Muitos seres vivos aquáticos, né? Porque tem que lembrar que boa parte do planeta, né, tinha aí água, né? Por isso que a gente fala, né, que boa parte aí dos primeiros seres vivos aí desse é o Proterozoico, né? Que são seres microscópicos, né? Por isso que fala proterozoicos. Eles aparecem aí nesse período aí, tá certo? E aí, de novo, na escala do tempo geológico, né, nós vamos lá ter lá o éon Proterozoico, né, logo em seguida aí do Arqueano, e também as mesmas, né, divisões aí, tá certo? E aí nós temos aí o Paleoproterozoico, o Mesoproterozoico e o Neoproterozoico, né? As mesmas distinções aí de eras do período, né, aí no caso o período Proterozoico. E a gente vê que ainda não aparece, né, não aparece períodos, né, não aparece épocas, né, e estamos aí numa faixa aí de em torno aí de bilhões de anos atrás, que ainda é a formação da Terra, a formação aí dos oceanos, né, tem aí a formação dos continentes, seres vivos microscópicos aparecendo. Então tudo isso aí, né, vão se formando. E eu trouxe uma outra imagem para vocês, né, dessa representação da Terra no finalzinho do período aí, né, desse éon aí que a gente está aprendendo agora, né, o éon Proterozoico, já aparecendo aí, né, nessa fase aí que nós chamamos de era neoproterozoica, né, a representação da Terra aí, né, por volta aí mais ou menos aí de em torno de 550 milhões de anos, né? Então nós temos aí, né, aparecendo aí em amarelo uma parte aí da África e da Ásia, né? Nós temos a Sibéria lá em rosa, né, que hoje faz parte aí da região asiática lá mais ao norte, né, pertence à Rússia, né? E nós temos outras regiões aí, Antártica lá mais ao norte aí, junto com a Austrália, né? Uma formação aí de desmembramento do que nós chamamos de único continente, a Pangeia, né? E nós temos aí oceanos, né? Aparecendo aí o Oceano Paleopacífico, né? Que é o antigo Oceano Pacífico, né? Depois ele se torna o maior oceano do mundo, né? E aí nós temos a Laurásia em vermelho, né? Porque em certo período, né, quando a Pangeia foi se separando, ela se transformou em 2 grandes continentes, né? Gondwana mais ao norte e Laurásia aí mais ao sul, tá certo? E aí logicamente vai formando até formar todos os continentes que nós conhecemos aí, tá certo? E aí nós vamos para o éon, né, que é o atual, o éon Fanerozoico, né, que é o éon que nós pertencemos aí, que é o éon atual, tá lá, ó, iniciado há mais ou menos 542 milhões de anos. Fanerozoico significa vida visível. Lembra que eu falei aí da vida microscópica? Por ser o éon em que houve a grande explosão de vida no nosso planeta. Ele está dividido em 3 eras: o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, que são os mais estudados, até por serem os mais recentes, e a maior facilidade de encontrar rochas e fósseis nesse intervalo da história do planeta permite aí subdividi-las em vários períodos bem caracterizados. Então veja que os períodos aparecem nesse éon, né, porque é um éon mais recente, né, se a gente comparar o período da Terra, lembra que eu falei, né, em torno aí de 11% de toda a idade do nosso planeta, né, praticamente aí 90% do nosso planeta, ele
ainda está em estudos, né, principalmente aí, né, o período aí proterozoico, que está se conhecendo muitas coisas, até porque, logicamente, avançando a tecnologia, você começa a ter estudos científicos mais aprofundados, né, começa a ter novos jeitos de pesquisar e datações com novas situações aí, né, principalmente aí nesse processo aí de datação, né, da geologia que nós temos aqui, né, no nosso planeta, e dos fósseis, que aí a gente consegue ver os seres vivos, né, que são encontrados aí em todo o nosso planeta, tá certo? Então o El Fanerozoico, aí como nós vimos, é o nosso El atual. E aí nós temos aí na tabela geológica o último, né, El aí, né, o El Fanerozoico, né, vejam, né, parece que é o maior de todos, mas na realidade é o que aparece, né, mais características aí de seres vivos, né, e principalmente aí também da geologia do planeta. E é o único que tem o período e época, né? Então nós temos aí a era paleozoica, que é a era mais antiga do Fanerozoico. Aí nós temos aí a era mesozoica, que é a era intermediária, por isso meso, né, no meio. E a era cenozoica, que é a atual era que nós vivemos aí, que é a era mais recente do planeta. Então, se falarmos aí qual o nosso El atual, é o El Fanerozoico, qual a nossa era atual é a era cenozoica. E aí tem os períodos, né? No Paleozoico, ele está dividido aí em Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, né? Parece nome extraterrestres, né? Parece aqueles filmes Jornada nas Estrelas, né, diretor? Né, produtora? A gente fala aí de... Né, parece aqueles seres lá de Jornada nas Estrelas, né? Parece, né? Mas não é, não. É daqui mesmo. E aí nós temos aí o Mesozoico, aí, que tem o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. E aí nós temos o Cenozoico, que aí é dividido em Paleógeno, Neógeno e Quaternário. E é o nosso período aí atual, né, na qual nós vivemos aí. Então nós vivemos no El Fanerozoico, na era Cenozoica e no período aí Quaternário, né? E aí a época... Aí nós também temos uma divisão, e nessa época especificamente, nós colocamos somente na era Cenozoica, né? A partir mais ou menos aí de 66 milhões de anos aí, né? Lembrando aí, olhando, né, para nossa, pelo lado direito, né, voltando aí para o Paleozoico, começa aí em torno de 541 milhões de anos, vai até 252 milhões de anos, aí inicia o Mesozoico, vai para até mais ou menos 66 milhões de anos até os dias de hoje. E as épocas do período aí da era Cenozoica, ela é dividida em Paleoceno, Eoceno e Oligoceno, que faz parte do período Paleógeno. Aí nós temos aí no período Neógeno o Mioceno e o Plioceno, tá difícil, hein? E aí na fase quaternária atual, aí no período quaternário, o Pleistoceno e o Holoceno, né? O Holoceno é atualmente, por enquanto, a última época do nosso período quaternário, da nossa era Cenozoica e do nosso El Fanerozoico. E por que eu estou falando isso? Porque existem já, né, há um bom tempo, e a gente já falou sobre isso, sobre a questão, né, da intervenção do ser humano no planeta, né? Porque uma coisa é você estar no planeta e você não intervir, assim, você não vê situações que, nossa, o ser humano está fazendo coisas que, né, está modificando aí o clima, por exemplo, com as mudanças climáticas, né, a formação aí, né, o aceleramento do processo aí da natureza, né, a questão aí dos oceanos, né, a extinção de animais, principalmente de ambos seres vivos, não só, né, dos seres vivos aí, da fauna, como também da flora. Tudo isso aí está gerando aí um estudo de vários cientistas aí, há pelo menos 20 anos, né? Não é de hoje. A gente sabe que os estudos aí são estudos, né, que levam décadas, né? De uma época chamada de época antropocena. Olha que interessante, né? Antro, né, vem de ser humano, né? Estudo aí do ser humano, antropologia, né? Estudamos aí as características aí do ser humano. Então, o antropoceno, olha que interessante, né? E quem sabe aí no futuro aí, vocês vão estar estudando aí, né, uma escala de tempo geológico, ou sei lá, seus filhos vão estar estudando aí a escala do tempo geológico, de repente aparece lá uma época, escrita assim, época antropocena, aí você vai falar, pô, nem aprendi isso aí não. É porque é uma coisa recente,
né? Mas quando a gente fala nesse estudo aí de escala de tempo geológico, a gente tem que analisar bem, né? Porque tem que ter uma interferência direta em alguma situação, né? Por exemplo, uma extinção aí dos dinossauros. Deu aí, né, um processo aí, né, o surgimento deles, né, e aí aparece lá na era mesozoica, né, Jurássico, né, tem muito a ver com dinossauros, né, de repente a extinção deles. Então é um fato determinante que faz com que mude um período, né, e é a mesma coisa do ser humano. Né, apesar de estudos aí dizer que os seres humanos aí apareceram em torno de 2 a 3 milhões de anos, né, veja aí o curto espaço de tempo que o ser humano está no planeta, né, e né, o que está causando no planeta até uma transformação que pode até denominar uma época. Né? Imagine, né, se o ser humano ele tivesse aí um período mais ou menos igual ao que os dinossauros tiveram aqui no nosso planeta, aí, nesse período aí, né, Jurássico principalmente, aí, que é a fase maior aí dos dinossauros. Imagina o que seria do nosso planeta se tivesse esse período maior. Então, é interessante a gente estar discutindo isso. Então, não é a escala do tempo geológico, né, da mesma coisa, logicamente mais lento, do fato aí da escala do tempo histórico que vocês aprendem de história, ela tem movimentações. Lógico que é muito mais lento. Então, nós estamos discutindo hoje uma nova época, né, no período quaternário, que seria aí o antropoceno. Então, né, acompanhe as pesquisas aí, né, leiam aí, que é interessante para vocês, que pode até ser, né, num futuro aí próximo, né, ano que vem vocês estarão fazendo a terceira série do ensino médio, assunto aí para os vestibulares, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Eu quis trazer hoje para vocês aí no desenvolvimento 2, né, as características da escala do tempo geológico, né, mostrando aí, né, a característica de cada um, né, cada éon, cada era aí. Logicamente a gente não tem tempo de se aprofundar, né, mas é interessante vocês estarem pesquisando aí mais ainda sobre esse assunto. E em toda a aula, né, a gente sempre traz aí uma orientação para o estudante, né, como sugestão, né, de aprendizagem maior, e hoje eu trouxe aí para vocês fazerem uma produção de texto, né, que está lá no mapa de vocês, né, que é o material de apoio pedagógico, né, que é para o professor e também para o aluno, né, sempre lembrando disso. E aí na produção do texto, pode colocar isso, tá aí, ó. Produz um texto argumentativo sobre entendimento da ciência acerca da formação do planeta, destacando aí as evidências científicas utilizadas para a formulação da teoria e os pontos que ainda provocam dúvidas nos cientistas, né? Então, é o que eu falei para vocês, né? E nessas aulas aí desse componente 3 aí que fala de solo, né? Se tem muito essa questão, né? Então, o avanço da tecnologia, né, nos equipamentos de estudos, fazem com que hajam discussões, né? Então, eu dei um exemplo bem claro do que está acontecendo ultimamente, né? Você ter aí, né, uma formação aí de uma nova época, na época antropoceno, pela grande influência do ser humano no nosso planeta. Uma coisa que não acontecia até a primeira revolução em meados do século XVIII. Mesmo tendo aí os seres humanos aí, que através dos cientistas datam aí de 3 milhões, 2 milhões de anos atrás, olha o período aí, mais ou menos aí, né, a partir de meados do século XVIII, né, vem a primeira revolução industrial e a partir daí começa a ter transformações que interferem no cotidiano do planeta, né, da natureza. Então é importante sempre estar retratando aí essas questões aí, que é bom estudar, né, porque é com estudo que vocês acabam aprendendo aí, tendo melhores informações, tá certo? Sempre quando a gente faz aí as aulas, a gente pede para vocês estarem avaliando, tá aí na tela para vocês, né? Conte pra gente o que achou aí da aula que acabou de assistir, tem aí o QR Code, tem o link, né? Sempre legal vocês estarem avaliando as aulas, né? Curtam aí as aulas aí, a gente está aqui para ajudar vocês, né? E na próxima aula a gente vai estar aí partindo para o desenvolvimento 3, para dar aí a sequência aí, né? Que vocês estão percebendo está sendo aí sequencial aí nessas questões aí do tempo geológico, já partindo aí depois aí mais para frente, falando aí sobre recursos minerais e até chegar ao solo, que é, né, que faz parte do componente. Mas lembre-se que são 5 atividades nesse componente, nós estamos ainda na primeira. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e obrigado aí pela olhada aí na nossa aula. Até mais.